Olá, bom dia, meus amores. Dando sequência ao conteúdo Noção de Estado, né, de História, daremos sequência, né, continuando, né, o conteúdo com sociedade e política, ok? Com cada cidade da antiga Mesopotâmia era administrada por uma estrutura de Estado diferente. Elas eram independentes entre si. Algumas dessas cidades são Uruk, Eridu, Lagash, que estão entre as mais antigas do planeta, tá? Essas aqui são cidades, ok? Cada cidade da antiga Mesopotâmia passou a contar com uma construção especial, o palácio. Os palácios eram construções grandiosas, onde o rei vivia com sua família. Abaixo do rei estavam os sacerdotes, os altos funcionários do governo e os comerciantes mais poderosos daquela época. A população, por sua vez, trabalhava nas cidades ou nos campos, né, na agricultura. Como a tia falou logo lá no início, né, que na crescente fértil, né, o solo era bem fértil, né, que gerava bastante alimentos, né, tinha a produtividade lá era positiva, né? Por isso que nessa época a maioria da população trabalhava tanto na cidade, mas a sua maioria trabalhava nos campos, tá? Na agricultura. Essas pessoas precisavam pagar tributos ao Estado e tinham de realizar de tempos em tempos trabalhos obrigatórios nas obras coordenadas pelo Estado, como a construção de diques e reservatórios de água. Aí tem aqui uma imagem, né? É uma escultura em alto relevo que mostra a representação de um dos reis da antiga Mesopotâmia, né? Assurbanipal, que governou entre 668 a.C. e 627 a.C. Ele foi o governante do Império dos Assírios, tá? Assírios eram alguns povos da Mesopotâmia que a gente vai estudar daqui a pouco. Tá? Como veremos mais adiante, formou-se na região da Mesopotâmia. Lembrando que nós estamos estudando Mesopotâmia ainda, tá? Nós na próxima aula daremos início ao Egito, tá certo? Vamos lá. Aí temos aqui esse jogo rápido, tá? Temos esse jogo rápido que vocês respondem e mandam para a tia, ok? Tem essa noção de estado também, essa atividade, que é como se fosse, vocês vão ler o texto e vão interpretar e vão responder essas três questões, ok? E aqui tem os povos da antiga Mesopotâmia. A antiga Mesopotâmia foi ocupada sucessivamente por diferentes povos naquela época, né? Em geral, disputavam entre si o domínio das terras e do poder político na região. Tá? Até antigamente tinha essa disputa política, né, gente? Não só nos dias atuais, mas antigamente também era muito frequente essa disputa, tanto no domínio de terras como também do político, ok? O mapa abaixo mostra alguns dos povos que ocuparam a Mesopotâmia ao longo do tempo, bem como a região em que cada sociedade primeiramente se estabeleceu. Aqui alguns povos, aí mostra alguns povos, os arcádios, assírios, os amoritas, os sumérios, caldeus, esses são os povos, tá? São os povos caldeus, são os povos que surgiram, né, lá na antiga Mesopotâmia, né, e acabaram se tornando frequente, essa é a palavra, se tornaram frequente, né, na antiga Mesopotâmia, esses povos que a gente vai ver cada um deles agora. Veja a seguir em que período cada povo se estabeleceu na antiga Mesopotâmia. Olha lá. São 5 os povos, tá? São 5 os povos da antiga Mesopotâmia. Eu gostaria que vocês marcassem isso aí no livrinho de vocês, tá? Tivemos os sumérios, que estabeleceram na região entre 4000 a.C. Também temos os acádios, né, que fundaram o império primeiro na região em 2350 a.C., tá?
Os amoritas, em cerca de 1900 a.C., conquistaram o Império dos Acádios. Depois também fundaram um império cujo governante mais conhecido foi Hammurabi, entre 1792 a.C. e 1750 a.C., tá? Os assírios, que ocuparam primeiramente também o norte da Mesopotâmia e com o tempo conquistaram um vasto território. O governante mais conhecido do império formado pelo povo assírio foi o Assurbanipal, que foi aquela imagem que a gente viu, né, com relevo aqui em cima. Essa imagem aqui, ó, que é a imagem de um rei, tá? Assurbanipal, nome muito complicado, mas era o nome dos povos de antigamente, né? Assurbanipal, que esteve no poder até 626 a.C., tá? Tivemos também os caldeus, tá? Povo que também conquistou a Mesopotâmia e fundou um império na região. Nabucodonosor foi seu governante, mais famoso entre 604 a.C. e 542 a.C. Isso tudo antes de Cristo, tá, gente? Antes de Cristo, tá? Esses são os povos da antiga Mesopotâmia: sumérios, acádios, amoritas, assírios e os caldeus. Agora vamos estudar também o código de Hammurabi, tá? Hammurabi, tá? Para entender o funcionamento da vida política na Mesopotâmia, vamos conhecer o exemplo de um dos governantes da região, Hammurabi. Entre 1792 a.C. e 1750 a.C., Hammurabi destacou-se pela organização e criação de diversas leis, tá? Que passaram a ser válidas para todos os súditos de seu império. Entre os conjuntos de leis emitidos em sua época está o chamado Código de Hammurabi. Por quê? Esse código é como se fosse a nossa Constituição Federal, tá? Que estabelece as leis, tá? Então, por isso que é o Código de Hammurabi, entendeu? Que estabelecia, ó, regras para a vida em sociedade. Ela, como ele coloca ali, né? Foram leis que foram estabelecidas para quê? Para a vida em sociedade, para que a população, para que a sociedade viesse seguir, né, essas leis, tá? Para ter uma organização, tanto uma organização da sociedade, como também uma organização política, tá? Naquela época. Esse conjunto de leis contava com 282 cláusulas, que foram gravadas em um monumento em pedra, basalto negro. Em 1901, esse monumento foi encontrado por pesquisadores em Susa, antiga cidade que fez parte do Império Babilônico. O Código de Hammurabi continha antigas leis que já existiam entre os povos da Mesopotâmia e organizava também outras que tratavam de direitos, deveres e punições e propriedades. Tá, gente? Aqui o monumento com o Código de Hammurabi. Hammurabi tem 2,25 metros de altura e sua superfície é coberta por um texto de escrita acádica. Atualmente, esse monumento está preservado no Museu de Louvre, em Paris, na França. Aqui é o monumento, tá? Com o Código de Hammurabi, ok? Aí temos aqui a verdade. Segundo pesquisadores, o conjunto de leis chamado Código de Hammurabi foi importante para a formação e fortalecimento do Estado entre os povos mesopotâmicos, ok? Aí na próxima aula nós daremos continuidade conhecendo o Antigo Egito. Eu não quero misturar, eu quero que vocês consigam primeiro compreender, tá? Fazendo a leitura do material também, tá? Os povos da Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia. Eu quero que vocês leiam o material, respondam as atividades, tá? Porque na próxima aula aí nós daremos início sobre o Antigo Egito, tá? Para vocês depois poderem saber diferenciar uma região da outra.
Por isso eu não quero dar uma em seguida da outra. Finalizei Mesopotâmia hoje e na próxima aula eu darei sequência ao Antigo Egito. Leia o material, tá? Responda as atividades, questionem, perguntem, tá? Não pode perguntar por aqui pela videoaula, tem um WhatsApp, perguntem. Tia, tô com dificuldade nisso. A tia vai explicar novamente, tá? As atividades. A tia tá encontrando um meio de enviar os gabaritos para vocês fazer autocorreção, tá? Das atividades, tanto de língua portuguesa, matemática, tá? E os demais, tá? Porque quando a gente voltar para a sala de aula, a tia só faz uma revisão básica, tá? Então, eu espero que vocês leiam o material, leiam o livro, leiam o conteúdo, tá? Para se tornar mais fácil a aprendizagem, o conhecimento para vocês, tá bom? Desde já eu agradeço, espero que tenham gostado da aula, é um assunto muito bom, tá? A antiga Mesopotâmia, como também o Antigo Egito, são assuntos bons de se aprender, de se assimilar, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.